Aproveitemos este novo amanhecer. Amanheceu. Veja as garras do pecado, algoz de fome insaciável. Mas o que é o pecado? O que será o pecado senão o manchar das páginas da história em todos os âmbitos? Pessoal, familiar, social, estrutural. Manchas, por vezes, indeléveis, tão apenas superadas e eliminadas quando se experimenta a força do amor e do perdão divinos. O que será o pecado, senão o corromper do nosso espírito, interrompendo e extinguindo a seiva vital do amor, da ternura e da misericórdia, de modo que ela não circule livremente por nossas veias, tornando-nos estéreis em palavras e ações. O que será o pecado, senão aquela nódoa em nossa alma, e que anda de mãos dadas com a vergonha pelo ato cometido, até que se possa encontrar o porto seguro da reconciliação e da remoção desta, para que resplandeçamos a imagem de Deus em nós impressa. Não será o pecado a experiência de ser cuspido em realidade de opróbrio e desonras, por ter tomado caminhos obscuros que poderiam ter conduzido ao abismo da morte, porque antes encalacrado na trincheira mórbida devoradora das forças para novos passos? Não será o pecado salpicar-se de lama, consequência dos pecados capitais, soberba, avareza, luxúria, ira, gula, inveja e preguiça, que nos seduzem e dos quais devemos sempre romper as amarras em permanente vigilância para não sucumbirmos e experimentarmos o amargo e indesejável gosto do luto precoce? Não será o pecado também o cobrir-se de luto eterno, quando não nos abrimos à misericórdia divina, sempre pronta a nos perdoar, recriar, renovar e restaurar, como nos relatam as páginas do Evangelho, em que Jesus nos revelou a face misericordiosa do Pai? Pecado significa toda palavra, pensamento e ações abomináveis, indesejáveis, que nos conduziram ou poderão nos conduzir a caminhos tortuosos e, por vezes, com retorno quase impossível, humanamente falando, mas não para Deus, que jamais desiste de nós, apesar de nossa infidelidade. Pecado, rendimento às paixões desordenadas, avassaladoras, que nos escravizam e nos fazem render aos apetites insaciáveis, porque impuros, falsos e enganadores, que nos fragilizam e nos roubam as forças da busca do horizonte do inédito que Deus tem para nós. Pecado é envolver-se, mergulhar na miséria que somos, razão de cairmos e sentarmos na indigência, mas é preciso que nos voltemos para a misericórdia divina, que desceu e veio ao nosso encontro, para nos levantar e nos colocar a caminho, com o desejo do pão do amor, da vida e do perdão. Pecados, nós os cometemos quando nos afastamos do caminho das virtudes e dos valores que humanizam, recriam e tornam a vida mais bela, e assim deixamos de ser artífices e construtores da civilização do amor, com novas relações entre nós e com a nossa casa comum, nosso planeta. Pecamos quando nossos olhos cobiçam o desnecessário, porque antes cegados no coração que vê a partir do egoísmo, da indiferença e da insensibilidade para com a dor e fome do outro. Pecamos quando não multiplicamos as obras de misericórdia corporal e espiritual e nos fechamos em nosso gueto de mediocridade e assim nos tornamos miseráveis,
e sentimos envenenadas até as últimas fibras de nosso ser. Reconheçamos os nossos pecados e voltemos para o Senhor, que não nos quer ver a caminho do abismo que atrai abismo. Se há um abismo a nos entregarmos piamente, é o abismo da misericórdia divina, que nos devolve totalmente a vida. Reconheçamos os nossos pecados e permitamos que a graça de Deus em nós haja e não seja em vão, como não o foi na vida do apóstolo Paulo e de tantos outros ao longo da história. Reconheçamos que somos pecadores e ouçamos a sentença do Senhor contra o pecado, e não contra o pecador, quando se dirigiu à pecadora surpreendida em adultério. Ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Prostremo-nos diante do Senhor. Tenhamos boa disposição de espírito e grandeza de alma para permitir que a mão divina nos modele, porque inacabados e imperfeitos ainda somos. Experimentemos a misericórdia divina, que continua a nos modelar para que se restaure a imagem impressa em nós desde aquele dia no jardim do Éden. Experimentemos e comuniquemos a brandura, a doçura e a ternura divinas. Somente acolhida quando fazemos o encontro de nossa miséria com a misericórdia divina, através do desejo da reconciliação e do perdão. Reconquistemos a graça de uma vida mais santa e mais conforme à vontade de Deus. Sejamos puros de coração, promotores da paz. Aproveitemos este novo amanhecer.